Olá, bem-vindos ao Evangelho no Lar do canal Alma Luz. Estamos fazendo a leitura sequencial dos versículos dos Evangelhos. Nós iniciamos com Mateus, estamos no capítulo 2, quando os pais de Jesus vão com ele para o Egito. Então, nós convidamos todos vocês que estão aí do outro lado a estarem conosco, a participarem conosco. É um momento muito gostoso em que a gente compartilha as nossas vibrações e a gente, se unindo em vibrações, eleva uma prece aos céus e pede por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso entorno, pelo nosso planeta Terra tão importante, né? Então é isso, vamos lá, pessoal? Livrinho Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vou ler hoje a mensagem de número 18, que se chama Ouçamos Atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. É uma frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontraram dificuldades para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanente ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, vamos à nossa oração. Eu convido a todos a fecharem os olhos, irem respirando fundo, se permitirem conectar a esses eflúvios salutares que já nos alcançam aqui, preparados pela espiritualidade superior. E unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós elevamos essa prece ao nosso Mestre amado Jesus, a quem nós agradecemos, Mestre amado, pela presença em nossas vidas, em nossos corações e nesse momento aqui de oração. Por favor, Mestre, o Senhor e os seus amigos da espiritualidade que se encontram aqui conosco, nos inspirem, nos auxiliem a compreender a lição que será lida nesta noite. E que essa mensagem que acabamos de ler não seja em vão, que compreendamos essa necessidade de construirmos o reino de Deus e procurarmos por essa justiça divina, primeiro dentro de nós, nessa construção, e então nas nossas atitudes, que elas reflitam a justiça divina e que a gente possa usar das nossas ferramentas
e das nossas capacidades para a busca externa também dessa justiça divina, sempre que nos for possível, sempre que nos sentimos tocados com qualquer situação que aconteça, que sejamos capazes de sempre vibrar em oração, pelo menos, por aqueles injustiçados, aqueles que sofrem e que precisam do apoio, do amparo de outras pessoas. Que o Senhor esteja conosco essa noite mais uma vez. Amigos da espiritualidade, por favor, protejam esse ambiente, auxiliem-nos aqui na nossa leitura e na nossa interpretação do Evangelho. Nós somos muito gratos. Obrigada e que assim seja. Então é isso, pessoal. Nós estamos na continuação aqui do Evangelho de Mateus. A gente vai ler hoje, vai iniciar uma nova etapa do capítulo 2º, a gente ainda está no capítulo 2º, vamos ler hoje o versículo 13. Até aqui foi a parte dos reis magos, então Jesus nasceu, os reis magos ficaram sabendo do nascimento e se colocaram a caminho, seguindo a estrela de Belém. Herodes ficou sabendo, não ficou muito feliz, mandou chamar os reis magos, tentou de uma forma enganá-los, né, dizendo que também queria adorar a criança e que por isso, assim que eles o encontrassem, deveriam voltar ao palácio para comunicá-lo. Os reis magos então saem do palácio, conseguem encontrar Jesus, o adoram, dão os presentes, né, e tudo mais, e quando terminam, ao invés de passarem pelo palácio, em sonhos são avisados e por isso voltam para casa por outro caminho, nem passam por Herodes, né, para não chamar atenção. E agora então a segunda parte que fala da fuga para o Egito. E ela começa da seguinte maneira, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demorará-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Bom, esse versículo só vem demonstrar de uma forma muito clara toda essa proteção que a gente vem aqui enaltecendo a cada momento sobre, né, o preparo, né, da vinda do Messias e não só o preparo, né, o apoio e a proteção constante que essa família, no caso, recebia, não só Jesus, né, essa pequena família, porque a mensagem que ele deveria entregar, a sua missão é muito importante para a humanidade, é extremamente importante para a humanidade. Então a gente não pode prescindir dela, né? Então, que bom que havia e houve e há uma proteção muito grande por conta da espiritualidade superior, para que mesmo aqueles que não puderam, não tiveram, não quiseram ter acesso à mensagem crística, que vem vindo aí de séculos, né? Até chegar aos dias de hoje, por exemplo, existem muitos seres que ainda não a aceitaram, né? A gente sabe disso. Mas a espiritualidade superior é paciente, independente se vai ser aqui, se vai ser num outro planeta, né? Numa outra morada, eles vão nos ajudar para que a gente tenha acesso a essas informações de alguma forma. Elas vão ficar no nosso subconsciente e no momento certo essa semente ela brota. Mas é muito legal aqui ver uma outra coisa, porque Jesus e toda essa espiritualidade que o acompanhava
ainda que num outro plano, e muito provavelmente, muitos espíritos estavam já encarnados naquela época e que poderiam ser os seus aliados. Ele já aqui se demonstra como o príncipe da paz, né? Porque em nenhum momento há aí qualquer menção a enfrentamento de Herodes, né? A qualquer luta, ou a briga, ou a inflamar, né? Ideias de qualquer pessoa contra aquele ser que naquele momento está exercendo a posição de rei dos judeus. E o bem, ele teria um poder gigantesco para realmente até tirar Herodes do caminho, se fosse necessário. Mas o bem é o bem, e o bem é maravilhoso, ele vai respeitando o livre-arbítrio da pessoa até um certo limite, obviamente, né? O livre-arbítrio nosso vai até o limite do livre-arbítrio da outra pessoa, né? Como se fosse um mapazinho assim, né? Com vários países. Então a gente tem uma fronteira e o carinha, o nosso vizinho, tem uma fronteira que, né, tá ali bem justaposta com a nossa, mas ele não pode invadir o nosso paizinho e a gente não pode invadir o paizinho do outro, né? Então os livre-arbítrios são esses paizinhos e a gente não pode ultrapassar o limite do outro. Esse é o limite da maldade, por exemplo, né? Então, até nisso, a gente pode confiar nessa sabedoria divina, nas leis divinas, porque tudo está acontecendo como deve acontecer. E aí eles é dito para eles saírem dali, né, e irem para o Egito para se protegerem, porque o Herodes os mataria se ele tivesse encontrado, né, na situação em que eles estavam, vulneráveis, né, sem nenhuma proteção material, vamos dizer assim, né, um regimento de guarda, né, para proteger o menino, e nem essa era a ideia, nem era essa a ideia. Então, nesse aspecto, melhor que eles tenham ido para o Egito. E aí, né, a gente tenta trazer aqui para o nosso dia a dia, né, e tem uma ex-chefe que me dizia uma coisa que eu acho que eu até hoje não esqueço, que ela falava para mim, isso, né, hoje em dia todo mundo já ouviu essa frase, mas naquela época ressoou comigo, né? Ela me perguntou: você prefere estar certa ou ser feliz, né? E eu preferia estar certa naquela época. Aliás, eu fiquei por muito tempo preferindo estar certa e ainda hoje me pego preferindo estar certa. O que é uma pena, porque a gente gasta um tempo da nossa vida preciosíssimo com discussões absolutamente irrelevantes por uma questão de vaidade e de orgulho, de vontade de mostrar a nossa capacidade, a nossa inteligência, que a gente é melhor, que a gente sabe mais, que a gente é aquele negócio do controle que a gente já falou também, né? Que pra gente não perder a posição, ou é tão besta, né? É tão besta quando a gente pensa, mas a gente tem que escolher as nossas batalhas mesmo, tem que saber realmente quando tirar o nosso timinho de campo e ir lá pro Egito e ficar lá escondidinho. Fica lá, deixa, a pessoa quer levar a fama por aquilo que está acontecendo, que é algo que você fez, ou algo pelo qual você é responsável, ou se ela tivesse feito de um jeito X, teria dado mais certo e ela preferiu fazer do jeito dela. São tantas as situações aí que a gente pode colocar, que a gente, às vezes, né, num exemplo como esse, eu falei que era para fazer de um jeito, a pessoa vai lá e faz de outro e dá errado. Qual que é a necessidade da gente chegar na pessoa falando: viu, eu não avisei? Eu não te falei? Por que você foi fazer isso?
nunca me escuta, que não sei o que, não sei o que lá, e ficar, né? Porque isso não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar, porque vai criar aquele clima pesado, né? Aquele ranço de ambas as partes, e o problema continua lá. O problema continua lá, sem solução, né? Então, assim, é um exemplozinho bobo, mas que eu acho que a gente, usando a nossa imaginação, né, consegue colocar ele em diversas situações da nossa vida e percebe aí que muitas delas não há necessidade nenhuma de falar. Nesse próprio exemplo, né, a gente viu o que aconteceu, sabe que de outra forma poderia ser melhor. Poxa vida, abraça a pessoa, né, dá o apoio que precisa dar, não precisa jogar nada na cara, e tenta de novo, talvez do seu jeito, né? Talvez volta a discutir, volta a conversar. O que importa é a gente continuar unidos e juntos, porque as mensagens que estão chegando do plano espiritual são sempre essas: fortaleça a sua rede de apoio, né? Refaça os laços familiares. Então, para quê? Para que ficar se desgastando com coisas pequenas que vão acabar destruindo algo muito bonito, sem a menor necessidade, algo que não era para ter sido destruído. E aí, quando estiver lá na frente, né, que você olha para trás e percebe as burradas, aí você fala: poxa vida, né? E se eu tivesse feito do jeito X? E se eu tivesse feito do jeito Y? Mas aí já foi, né? Aí fica como lição para a próxima, né? É isso aí. Acho que a gente terminou por hoje. A todos que têm água para ser fluidificada, eu convido para, por favor, colocá-las à disposição. E a gente volta a elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo pela leitura, pela informação que hoje nós temos, né? E para que ela possa, de alguma forma, nos ajudar no jeito que a gente lidar com a vida e lidar com as dificuldades da vida e lidar com os nossos amores, né, os nossos colegas de trabalho, que a gente opte sempre pela paz acima de tudo, que a gente compreenda que o exercício da humildade é extremamente importante para moldar o nosso caráter, para a gente deixar de lado essa empáfia, essa arrogância, essa vaidade que mata, A gente não tem ideia, mas ela pode levar a gente para caminhos muito tortuosos. Que a gente aprenda a baixar a cabeça de vez em quando, a deixar que a opinião dos outros prevaleça, a não ser que, claro, vá machucar, vai nos prejudicar de alguma forma muito profunda, né? Que a gente aprenda a relevar e deixar, né? Porque a gente não precisa vencer todas. Mestre amado, a gente pede nesse momento que possamos acessar as fontes mais puras do amor divino e que dessas fontes jorre para esse ambiente, para as nossas águas a serem fluidificadas, o influxo do amor e da paz e da vida e da vitalidade que vem do nosso Pai Celestial. Que cada molécula dessa água receba e impregne-se com esse amor e essa luz, e nós, cada um de nós individualmente, recebamos exatamente aquilo que estamos precisando no momento. Assim como nós gostaríamos também, Mestre, de pedir pelo nosso planeta Terra, por todos os seus moradores, minerais, vegetais, animais, hominais, pela natureza, pelos seres encarnados,
com dificuldades, com problemas, com sofrimentos, com dores, com falta de paz. Que todos possam receber, ainda que brevemente, uma luzinha no coração, um quentinho representando o amor do Pai que chega até nós e nos presenteia com esse influxo de luz. Que esse ambiente também, onde nós estamos no momento, cada um de nós possa ser protegido, iluminado, e que essa luz se reflita para todo o entorno e possa ficar conosco o máximo de tempo possível. Muito obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja. É isso aí, gente. Nos vemos na próxima. Tchau.